Seja bem-vindo para mais uma aula resolvendo questões da banca Instituto Consulplan. Aqui está um pedaço de um edital recente dessa banca na parte de matemática. Então, para você que vai fazer algum concurso organizado por essa banca, vai poder riscar na aula de hoje esse pedaço aqui, ó, geometria plana. Esta é a nossa questão. Já sabe, tira um print para resolvê-la depois. É muito importante que você tente praticar sozinho. É só nesse momento que você vai poder entender onde está a sua dificuldade. E aí, caso você trave, é só reassistir o vídeo e ir destravando até conseguir entender. E além das listas de questões gratuitas que você encontra lá no canal do Telegram, organizadas por banca e disciplina, também temos à venda simulados para 2 concursos organizados pela banca Instituto Consulplan. Os links estarão na descrição. Para investigar a motivação de um crime, o perito criminal responsável delimitou o terreno baldio ilustrado na figura a seguir. Aqui está o terreno. Ao cercar esse terreno com 4 faixas paralelas, o perito gastou 57,2 metros. Neste contexto, qual o valor do comprimento X em metros? O passo 1 dessa questão aqui, que é interpretar o que foi informado e o que se quer, é o mais difícil, principalmente na parte do que foi informado. O que se quer é simples, descobrir o valor de X. E aí você usa o que foi informado para isso, mas interpretar o que foi informado é o grande problema dessa questão. E, na minha opinião, isso se deve a uma redação ruim do enunciado. Não gostei de como esse enunciado ficou por causa desse pedaço aqui, ó. Ao cercar esse terreno com 4 faixas paralelas, o perito gastou 57,2 metros. Num primeiro momento, é muito difícil entender o que ele quis dizer com isso. Ah, então você não gostou porque a questão é difícil? Não. De fato, não está faltando informação. Mas ficou quase que... Como explicar? A questão ficou mais para interpretação de texto do que para matemática. Praticamente. Num primeiro momento, eu até ignorei essa parte do enunciado e fiz o seguinte. Bati o olho nessa figura, eu visualizei um triângulo retângulo, esse aqui. E aqui, ó, esse lado é 3,5, é do mesmo comprimento desse aqui de baixo. Esse lado aqui, esse cateto, vai ser 2,5, certo? Porque aqui é 2. E se isso aqui tudo é 4,5, faltam 2,5 aqui. E aí eu apliquei o teorema de Pitágoras. Desenvolvendo esse teorema, essa equação, você vai chegar nessa situação aqui. Não vai dar um valor exato, então vai requerer que você faça uma aproximação. Aqui eu vou acabar dando um spoiler da resposta, tá? Mas eu já vou explicar qual é a solução que o problema esperava de você, que não era essa. Essa aqui é uma possível. Mas, como eu falei, ela vai requerer uma aproximação. E quando o enunciado não fala nada do tipo aproximadamente, o próximo, não dá a ideia de que ele está aceitando uma resposta aproximada, tem que tomar cuidado com respostas que você precise aproximar. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 4,3. Que aí o gabarito fica a letra D, que de fato é o gabarito da questão. Mas agora vamos para uma solução em que você não precisa fazer aproximação nenhuma e você vai chegar no valor exato de 4,3. É entendendo isso daqui. Eu resolvi por Pitágoras ignorando isso daqui, que eu não tinha entendido no primeiro momento. O que ele quis dizer? Eu vou usar essa tinta amarela para representar a faixa. Dá um zoom. Esse perito foi lá, cercou esse terreno, ok? Ou seja, ele percorreu o perímetro do terreno. Ele pegou a faixa, foi percorrendo esse perímetro e cercou uma vez. Depois ele pegou mais um pedaço de faixa e deu mais uma volta. Só que ele fez isso fazendo mais uma linha em cima da linha que ele tinha feito. Você pode pensar assim, em cima ou embaixo, tanto faz. Ou seja, de modo que ficou paralelo. Então ele cercou uma vez, depois fez mais uma... Qual é o substantivo? Cercação? Cercamento? Depois ele cercou de novo, fazendo uma faixa paralela à anterior. Então, se você for analisar o comprimento total de faixa que ele gastou até agora, é um comprimento que equivale a 2 vezes o perímetro desse terreno.
Ele cercou uma vez em cima do perímetro, depois cercou de novo em cima desse perímetro. Então ele percorreu em faixa, né, 2 vezes o perímetro, o comprimento do perímetro. Só que ele vai fazer isso 4 vezes. Ele vai fazer 4 faixas paralelas. Então é como se ele estivesse criando uma cerca de faixas. E essa cerca contém 4 linhas, 4 níveis paralelos. Então o total de faixa que ele gasta em comprimento equivale a 4 vezes o comprimento do perímetro do terreno. Aqui, se você não visualizou ainda, para ajudar a visualizar. Então ali está a visão de cima do terreno. Agora imagina que você vai chegar lá para ver esse terreno. Você vai ver ele de frente. Ele tá cercado. Você vai achar essa cerca de faixas. Ó. 1, 2, 3, 4 faixas paralelas que o perito cercou. E aí cada faixa dessa, o comprimento usado em cada faixa dessa foi igual ao comprimento do perímetro. Então se ele usou 4 vezes, o comprimento total que ele gastou em faixas corresponde a 4 vezes o perímetro desse terreno. E essa informação é crucial para você resolver. Sabendo disso, então eu vou tentar entender qual é o perímetro desse terreno. O perímetro é a soma dos lados dessa figura. 4,5 mais 2 mais 3,5. Aqui vai dar 10, né? Só que tem um valor desconhecido que é o x. Então o perímetro do terreno é isso daqui, ó. 10 mais x metros, né? A unidade que está sendo usada. Ó, ao cercar esse terreno com 4 faixas paralelas, ele gastou 57,2 metros. Então a gente já sabe que com a faixa ele percorreu 4 vezes o perímetro. Ou seja, se a gente estendesse toda a faixa que ele usou, daria 4 vezes o perímetro. Então é possível fazer isso daqui, ó. 4 vezes o perímetro é igual a 57,2. Dividindo os dois lados por 4, você vai chegar que o perímetro corresponde a 14,3 metros. E agora, para concluir, a gente substitui o P por 14,3 na primeira equação para a gente poder descobrir o valor de x, que vai ser 4,3 metros. Gabarito letra D. Então foi uma questão um pouco curiosa, né? Que agora que você sabe o que ele quis dizer com aquele pedaço do enunciado, até que não fica tão estranho, mas pode ser que no primeiro momento você tenha tido muita dificuldade de entender isso. Pelo menos eu tive, sendo honesto. E aí eu escolhi o caminho de Pitágoras, que não era um caminho fácil em questão de contas, que ia dar número decimal ao quadrado, né? 2,5 ao quadrado, 3,5 ao quadrado. Depois eu ia ter que fazer uma aproximação de raiz ali, que não tem, que a raiz quadrada não era um número exato. Eu ia ter que buscar uma aproximação para chegar no 4,3 e alguma coisa e poder aproximar novamente para 4,3. Mas está aí, mistério resolvido. E isso só reforça a importância de você praticar com questões da banca do seu concurso, para você se habituar a como ela cobra os assuntos, se habituar ao modo como ela redige os enunciados, e assim você fica com a preparação muito mais forte. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua atenção, bons estudos e até a próxima.